A história de Portugal esteve em destaque em Toronto com a apresentação do livro Portugal, da Ditadura à Democracia, do historiador e escritor Daniel Bastos, uma obra construída a partir do espólio fotográfico de Marcos Valentim, um dos grandes nomes do fotojornalismo português. A apresentação decorreu na Peach Gallery, no âmbito do mês do Patrimônio Português no Canadá, reunindo membros da comunidade, líderes comunitários, representantes políticos e acadêmicos numa reflexão sobre memória, liberdade e democracia. Mais do que um livro de fotografias, a obra recorda um período marcante da história portuguesa e as histórias de milhares de portugueses que viveram a ditadura e partiram em busca de uma vida melhor. A sessão foi conduzida por Manuel da Costa, comendador, empresário e filantropo, que aproveitou o momento para recordar as marcas deixadas por um período difícil da história portuguesa. Fomos tratados como escravos, quem era pobre não existia, e então nós não podemos esquecer esses tempos porque realmente afetou-nos muito mentalmente e nunca houve tratamento. E nós é que fomos abandonados para nos tratarmos a nós próprios sem ajuda de ninguém. E são essas memórias da ditadura. Para Manuel da Costa, o livro representa uma forma importante de preservar essa memória e transmitir essa história às novas gerações. O livro está muito bem feito, cobre um período que é muito importante na história de Portugal e na história do sofrimento em Portugal, e por isso vale a pena que hajam capítulos de tempo que sejam delineados de uma certa forma para não confundirmos com outras coisas antes ou depois. E eu acho que dessa forma o livro está muito bem planeado e escrito. Através das imagens históricas de Marcos Valentim, Portugal, da Ditadura à Democracia, recupera momentos marcantes da história portuguesa e destaca também as histórias de homens e mulheres anônimos que ajudaram a construir esse caminho. O professor, autor, historiador e escritor Daniel Bastos fala-nos sobre a inspiração que deu origem a esta obra. Os protagonistas anónimos da história de Portugal, muitas das vezes que não têm o devido reconhecimento, e que são de facto os nossos imigrantes, as populações rurais, o Portugal profundo. Portanto, este é um livro muito interessante do ponto de vista que também aborda aquilo que são as principais causas e razões da imigração portuguesa, não só para o centro da Europa, mas também como aqui para a América do Norte, em particular para o Canadá. A guerra colonial, a pobreza, as dificuldades, a falta de liberdade que impulsionaram, no caso aqui de Toronto, a vinda de milhares de imigrantes portugueses e que têm dado aqui um contributo muito importante ao desenvolvimento do Canadá e que continuam a dar também um contributo muito importante no desenvolvimento da pátria de origem em Portugal. Numa altura em que os valores democráticos continuam a ser debatidos mundialmente, o autor reforça a importância de recordar o passado. E, portanto, é um livro que pretende despertar consciências. E há algo que é inquestionável e que as fotografias deste livro. Este livro tem como alma mater o Marcos Valentim, um fotojornalista consagrado em Portugal. Estas fotografias são praticamente todas elas inéditas ou desconhecidas do grande público. Têm uma grande carga documental, têm uma grande carga histórica e estas fotografias provam inquestionavelmente uma coisa. No caso concreto em Portugal, com as dificuldades todas que vivemos hoje, de natureza económica, de instabilidade, há algo extremamente importante. O país está muito melhor desde que aderiu à democracia, desde que abriu as portas da liberdade. Há um país antes da democracia, há um país depois, mesmo com as dificuldades todas em que vivemos. Queria agradecer uma vez mais o vosso notável trabalho aqui em prol da cultura, da língua, em prol da comunidade portuguesa, e queria dizer que é uma honra, um privilégio estar aqui uma vez mais junto da comunidade portuguesa em Toronto, e queria aqui fazer um agradecimento especial ao comendador Manuel da Costa pelo seu apoio constante neste tipo de trabalhos e, sobretudo, porque tem sido, de facto, um apoio fundamental e sobretudo, também aqui destacar a sua filantropia, que tem sido um verdadeiro esteio aqui de trabalho em prol de causas sociais, de causas culturais para a comunidade portuguesa em Toronto. Editado em português e inglês, o livro procura aproximar diferentes gerações da história de Portugal e reforçar os laços com a comunidade portuguesa no estrangeiro. Esse sentimento da Portugalidade, no fundo, é aquilo que me move. É o facto de ajudar no apoio, na tradução para uma língua diferente do português, prende-se muito com dar
a essa geração mais nova a possibilidade, e que ainda eventualmente tenham algum interesse, a possibilidade de continuar ligado a Portugal e de saber mais sobre o país daqueles que um dia saíram de lá, não é? Dos avós, dos pais, porque vieram em busca de um sonho. Muitos deles poderão, esses filhos, essa juventude, poderá eventualmente até já nem perceber muito de português ou, percebendo, não ler português. Está aqui uma oportunidade para continuar a ler sobre a terra dos pais, a terra dos avós. E é muito isso que me move, porque tenho muito respeito pela imigração, tenho muito respeito pelos nossos imigrantes. É fenomenal estar numa sala destas com pessoas e ver que hoje temos pessoas documentadas, pessoas ilustradas, pessoas que sabem coisas, quando no início, quando fugiram alguns deles da miséria, e é fenomenal. E é isso que, de facto, o principal leitmotiv, digamos assim, da minha entrada aqui. Depois, também se prende muito com o facto de nós sermos os dois oriundos da mesma localidade. Vamos tendo muitas conversas sobre isto e vamos colaborando já em muitos projetos para trás também. Portanto, basicamente são os dois motivos. Ouvimos ainda algumas vozes da comunidade sobre o impacto e a importância deste livro. Meus pais vieram cá em 1953, muito antes do 25 de Abril, mas durante a ditadura do Salazar. Eles fugiram, literally, à procura de liberdade e oportunidade. E o Canadá recebeu-los, aceitou e lá continuamos a fazer a nossa vida. Sim, eu por acaso estive em Lisboa há pouco tempo e era o início da exposição na Fundação Mário Soares. Fui ver uma outra exposição e esta substituía aquela que eu ia ver. Então tive a sorte de o diretor da Fundação me dar uma pequena visita guiada das fotografias pelas quais fiquei fascinada, claro. Portanto, foi uma iniciativa muito bonita, que muito me agradou e acho que a todos os presentes também. Além da componente cultural, a iniciativa teve também um objetivo solidário. As receitas da venda do livro revertem a favor da Magellan Community Foundation, contribuindo para a construção do primeiro lar de cuidados continuados para idosos de expressão portuguesa em Toronto. Entre imagens, memória e testemunhos, ficou a certeza de que preservar a história é também fortalecer a identidade de uma comunidade. Portugal, da ditadura à democracia, é uma viagem pelo passado, mas, sobretudo, uma mensagem de liberdade, memória e esperança para as próximas gerações.